Oi, pessoal. Oi, galerinha do oitavo ano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução de sistema de equações utilizando o método da substituição, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? Que eu tenho duas equações, eu exemplifiquei ao lado, né? A equação 1 e a equação 2, e a gente vai trabalhar com o método da substituição. Substituir. A palavra substituir significa trocar, eu tenho que trocar alguma coisa, tá? Então, vamos começar entendendo o que eu tenho que fazer. Vocês percebam que eu coloquei um asterisco na segunda equação, tá? Por que que eu fiz isso, pessoal? Então, vamos entender o processo. Para eu substituir, eu tenho que ter um valor, tá? Já isolado. Uma das duas variáveis, ela precisa já estar isolada. No caso da minha equação, ela não está. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse procedimento. Então, eu escolhi a segunda equação, que está representada pelo asterisco vermelho, e eu escolhi a primeira variável que eu fiz o círculo de verde, tá? Então, eu vou isolar quem? A variável x. Então, vocês vão ver no passo abaixo. O que eu tenho que fazer para isolar o x? Isolar não significa deixar ele sozinho? Então, para eu isolar o x, eu tenho que tirar o y do lado dele, tá? Para eu tirar o y do lado dele, o que eu tenho que fazer? Somar com o oposto dele, né? Então, o oposto de menos y é o mais y. Então, vocês percebam que eu acrescentei tanto no primeiro lado da igualdade quanto no segundo lado da igualdade o mais y, tá? Lembra que eu já comentei com vocês isso, né? Tudo que eu modificar de um lado da igualdade, eu também tenho que modificar do segundo lado, tá? No segundo membro da igualdade. Então, quando eu acrescento o mais y, menos y com mais y é igual a zero. Vocês percebam que aparece isso aí na imagem, tá bom? Então, eu elimino o y que está acompanhando o meu x. E eu vou deixar o x sozinho, isolado. É esse o meu objetivo. Tá? Então, x vai ser igual a 2 mais o y. Agora sim, ó, ele está isolado. Então, significa o que pra gente? Que o x é a soma do y mais 2. O valor do x é eu pegar o y e somar mais 2, tá bom? O que eu faço na sequência? Eu vou lá na primeira equação, vocês observem aqui o próximo passo. Eu vou lá na primeira equação, porque eu escolhi a primeira, né? Eu escolhi isolar a segunda, então só me sobra a opção da primeira. Eu não posso isolar e substituir na mesma equação, tá? Não dá certo, não pode fazer isso. Então, se eu escolhi isolar a segunda equação, eu tenho que ir lá na primeira e substituir esse valor lá na primeira equação. É isso que eu faço nessa linha, tá? Então, eu vou lá na primeira equação, x mais y igual a 8. E eu vou substituir, vocês vejam que eu circulei o y e coloquei duas setinhas, tá? Eu tô trocando um pelo outro. Então, eu tô trocando o x da primeira equação pelo resultado que eu encontrei dele na segunda equação. Quanto que vale o x na segunda equação? 2 mais y, tá bom? Então, eu substituí, troquei, ó, 2 mais y mais o y é igual a 8. Feito isso, o que eu vou fazer? Somar os termos que são semelhantes. Quem é semelhante aí para mim? O y. Então, 1 mais 1, 2. Então, a gente já vai aqui para o próximo passo aqui em cima. Então, eu tenho 2 mais 2y é igual a 8. Na sequência, o que eu tenho que fazer? Isolar o valor de y, porque eu quero determinar o quanto vale o meu y. Então, eu vou fazer isso, ó. Para eu eliminar o 2 que está acompanhando a variável y, eu tenho que somar com o oposto dele. Então, o oposto de mais 2 é igual a menos o 2. Tudo que eu acrescentar no primeiro lado da igualdade, eu tenho que fazer igualmente do segundo lado. Então, vocês estão vendo isso
nessa equação aqui que eu representei em verde. Então, eu acrescentei o menos 2 dos dois lados. Lembrando que o objetivo é isolar o y. Então, mais 2 com menos 2, 0, ok? Então, nesse caso, sobrou quem? 2y igual a 6, né? 2y, isolei aqui, e menos 8 mais menos 2, né? Eu tenho 8, eu devo 2, é igual a 6. Qual que é o meu próximo passo? Determinar o valor de y. Para determinar o valor de y, eu tenho que isolar ele novamente, deixar ele sozinho, eliminar esse coeficiente 2 que está acompanhando a variável. Se eu tenho uma multiplicação, né, para eliminar o 2, eu tenho que fazer a operação contrária, a operação inversa, que é a divisão. Então, eu tenho que pegar o 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Bom? Se eu divido o primeiro membro, o primeiro lado da igualdade por 2, eu também tenho que fazer isso no segundo lado. Então, vocês observam que eu dividi os dois lados da igualdade por 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1, vocês têm aqui embaixo. 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Então, com isso, nós descobrimos que o valor do y é 3. Qual que é o meu próximo passo? Nós finalizamos? Não. Eu achei apenas o valor do y. Eu tenho que encontrar agora o valor do x. Então, eu volto na equação que eu encontrei aqui do lado, x igual a 2 mais y, e substituo o valor do y que eu acabei de encontrar, que é o 3. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. Então, o meu x vale 5. A mesma ideia é fazer para comprovar se realmente está correto. Então, eu vou fazer assim, ó, 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. Então, tá satisfazendo a minha equação? Sim. Então, 5 para x, 3 para y são as raízes desse sistema de equações. Se vocês observarem, pessoal, tanto no exemplo da soma quanto no exemplo da substituição, eu usei o mesmo sistema e vocês têm que observar que o resultado também é o mesmo. Isso é para vocês perceberem que, independente do método que eu utilizar para resolver o meu sistema de equações, o resultado tem sempre que ser o mesmo, para a mesma, lógico, para o mesmo sistema, tá? Então, se eu pegar o mesmo sistema e resolver por soma ou resolver ele por substituição, o resultado ele tem sempre que ser o mesmo, ok? Independente do sistema, da forma que eu escolher de resolver, o resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Até a próxima!